600 americanas foram vendidas para aristocratas europeus com contratos que especificavam o preço exato que ela valia. Uma delas tinha 18 anos, tinha tanta fortuna que poderia comprar um país e foi para o altar chorando. 10 milhões de dólares em ações ferroviárias com rendimento garantido de 4% ao ano. Os tetos do palácio foram reformados. O casamento durou 30 anos de silêncio, seguido de divórcio. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente tira a máscara com os contratos na mão. Vamos falar das Dollar Princess, o nome que à época deu às herdeiras americanas que foram compradas por títulos europeus na série Bucaneiros e na Era de Ouro, Gilded Age, o período de ouro do capitalismo americano, onde as fortunas dos Vanderbilt, dos Astor e dos Whitney eram maiores do que a maioria dos estados europeus e ainda assim não compravam um único negócio disponível: prestígio aristocrático. Pois eis o paradoxo: os aristocratas europeus estavam falidos, literalmente. Os grandes títulos, duques, marqueses, condes ingleses e franceses e italianos eram donos de propriedades rurais imensas que tinham deixado de ser lucrativas. O trigo americano tinha chegado aos mercados europeus e derrubado os preços agrícolas. Os impostos subiram, os castelos desmoronavam. Blenheim Palace, uma das propriedades mais espetaculares que a Inglaterra tinha o teto vazando e as coleções de arte se deteriorando por falta de dinheiro para manutenção. Do outro lado do Atlântico, os Vanderbilt tinham dinheiro demais e prestígio de menos. A old money nova-iorquina não abria as portas automaticamente para a fortuna nova, não importava o tamanho. Um duque resolveria o problema do prestígio, uma herdeira americana resolveria o problema do teto. O mercado tinha essa lógica. A Consuelo Vanderbilt é o caso que mais conta essa história, porque é o mais documentado e o mais brutal. A Consuelo era a filha de William Kissan Vanderbilt e Alva Smith Vanderbilt. Ela havia decidido que a filha se casaria com o Duque de Marlborough, só que a Consuelo já estava apaixonada por outro homem, Winthrop Hooverpoof, um americano que a família considerava inadequado. No final, a filha obedeceu e se casou com o Duque. Afinal, o que uma moça no século XIX tinha de voz? A cerimônia aconteceu em novembro de 1895, o evento social do ano em Nova York. A Consuelo foi para o altar chorando, e nenhum dos convidados, nem a família, nem os repórteres interpretou as lágrimas como sinal de que algo estava errado. Todos consideravam que eram lágrimas de noiva, de felicidade pelo casamento. O contrato previa 10 milhões de dólares em ações com rendimento garantido de 4% ao ano. Isso em 1895. Hoje seriam mais de 350 milhões. O Palácio de Blenheim foi reformado, os tetos pararam de vazar e os jardins foram reconstruídos num projeto que hoje é Patrimônio Mundial da Unesco. O dinheiro Vanderbilt está lá, em pedra e em jardim. E nenhum guia turístico menciona que isso veio de uma americana de 18 anos que foi pro altar chorando. A Consuelo e o Duque Marlborough tiveram 2 filhos, e com o passar dos anos, o casamento se tornou aquilo que a maioria dos casamentos se tornavam: um arranjo formal. A separação veio em 1909, o divórcio em 1921, e em 1926 a Igreja Católica anulou o casamento com o fundamento de que a Consuelo tinha sido coagida. Não me diga. Quem confirmou isso em depoimento foi a própria mãe, que ela mesma tinha forçado o casamento. E detalhe, nessa altura a própria mãe tinha se divorciado, virado ativista sufragista feminista e aparentemente desenvolvido culpa retroativa. Agora vamos para outro caso. Jenny Jerome, que se casou com Lord Randolph Churchill em 1874, e seu filho era Wilson Churchill. Sim, primeiro-ministro britânico que liderou a Grã-Bretanha. Às vezes a história tem uma lógica interna que parece um roteiro de filme. A gente também tem o caso da Florence Sharon, que era filha do senador William Sharon, de São Francisco, que tinha a fortuna da corrida do ouro californiana e se casou com Lord Fermoy em 1880, e é a bisavó da princesa Diana. Enfim, o mercado tinha preços: duques valiam mais que condes, condes valiam mais que baronetes, havia intermediárias casamenteiras que
cobravam comissão para facilitar as introduções. Haviam temporadas sociais europeias, cujo calendário era em parte organizado para maximizar os encontros entre herdeiras americanas e aristocratas em busca de dinheiro. Era um mercado com cotação, intermediários e contratos. E as 600 mulheres que passaram por esse mercado, algumas navegaram as condições com inteligência e encontraram formas de criar vidas com substância além da transação, e outras não conseguiram. Esse mercado acabou colapsando com a Primeira Guerra Mundial, com o fim dos impérios, porque aí os títulos perderam a substância institucional, e a geração seguinte de herdeiras americanas cresceu no mundo de opções que a Consuelo Vanderbilt não tinha tido. O que sobrou? Tetos reformados, jardins construídos, filhos que moldaram o século XX. E a Consuelo Vanderbilt, publicando memórias em 1952, com 80 e poucos anos, descrevendo com clareza e sem raiva o que tinha acontecido quando ela tinha 18. Escreveu sobre Marlborough sem ódio e sem afeto, como quem descreve um arranjo que existiu. Escreveu sobre a mãe com complexidade. Escreveu como foi feliz depois com o segundo marido, com quem se casou em 1921 depois do divórcio. As Dollar Princess são frequentemente contadas como um romance transatlântico, a americana rica conquistando o príncipe europeu. Os contratos de casamento contam outra coisa. Mas agora uma pergunta: por que famílias americanas mandavam as filhas para a Europa casar com desconhecidos? A resposta é que a hierarquia social americana do Gilded Age era cruel de formas específicas. Os novos ricos, as fortunas construídas em ferrovias, em petróleo, em aço, eram riquíssimas e socialmente bloqueadas. A Old Money de Nova York tinha seus próprios círculos, seus próprios clubes, seus próprios códigos de quem era gente e quem não era. E esses códigos não eram quebrados automaticamente pela chegada de dinheiro. O William Vanderbilt tinha tentado durante anos ser aceito pela sociedade nova-iorquina com sucesso parcial, mas que frustravam as ambições da família. A Alva Vanderbilt, a mãe da Consuelo, tinha tramado uma guerra de décadas para que os Vanderbilt fossem considerados socialmente equivalentes aos Astors ou os Levinson. Uma filha duquesa encerraria esse debate de uma vez. A Caroline Astor, a Miss Arston, como era conhecida, era a mulher que definia quem era e quem não era da alta sociedade nova-iorquina. Tinha uma lista, os 400, número de pessoas que caberiam no salão do baile da sua mansão, e, portanto, eram as únicas que contavam. Entrar nos 400 era um objetivo. Um título europeu era um passaporte direto que a Miss Aston não podia negar. Então, as mães mandavam as filhas porque queriam, mas as filhas nem sempre tinham vontade. E o traumático, mais curioso, é que os valores eram documentados com uma franqueza que choca quando você lê os registros. Os jornais americanos publicavam estimativa dos dotes com a regularidade que hoje reservariam a contratos de atletas profissionais. O Times de Nova York cobria a negociação dos casamentos com um detalhe financeiro que tornava a transação completamente visível. E a opinião pública americana era dividida. Havia quem visse como triunfo do novo mundo comprando acesso ao velho. Havia quem visse como traição americanas livres comprando de volta a aristocracia que a Revolução Americana tinha rejeitado, já que a Constituição Americana proíbe que o governo federal confira títulos de nobreza, e as famílias mais ricas do país gastavam fortuna comprando esses títulos no exterior. Mas, no final das contas, o dinheiro americano que foi para a Europa via Dollar Princess preservou o patrimônio que os governos europeus não tinham mecanismos ou recursos para salvar. E depois que o mercado tinha encerrado, o impacto continuou. Em propriedades preservadas, em descendentes que moldaram o século XX, em Winston Churchill existindo porque Jenny Jerome cruzou o Atlântico num navio a vapor em 1874. Agora, o século XX inverteu o fluxo de algumas formas interessantes. Os casamentos transatlânticos de hoje tendem a ser de atores e músicos americanos com membros de famílias reais europeias, e o prestígio que flui nesses casamentos vai na direção oposta da Era Dourada. A cultura americana do século XXI, o cinema de Hollywood, a música pop, a influência digital, é o prestígio global que os títulos europeus não conseguem mais igualar. Então, quando uma atriz americana casa com um príncipe europeu,
está trazendo algo que o príncipe não tem relevância cultural global no mundo onde os títulos aristocráticos europeus são objeto de curiosidade, mas não de poder real. Isso aconteceu com a Grace Kelly, que eu já contei em outro vídeo para vocês, e aconteceu com a Meghan Markle e o príncipe Harry, americana que não precisava do título para ter plataforma, e o membro da família real que também queria algo mais que o título não dava. E a tensão que se seguiu à saída da família real, as entrevistas, o conflito entre a instituição, entre o que ela esperava e o que a americana estava disposta a oferecer, reproduziu com vocabulário contemporâneo tensões que as Dollar Princess do século XIX tinham vivido em silêncio, porque o sistema não tinha deixado outra opção. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e se torna membro e põe uma blusa. Nós temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo grande e até o próximo Steffi Flix amanhã.